Olá pessoal, mais uma vez estamos aqui para falarmos de química na nossa aula de propriedades da matéria. Propriedades da matéria é justamente aquilo que a matéria tem para nos oferecer de identificação com ela. Ou seja, são suas características, são alguma coisa específica que só tem determinada matéria. Enfim, é exatamente o que a matéria, os materiais, nos oferecem para que nós possamos identificar e trabalhar com esses materiais. Então, são dois grupos, no geral, de tipos dessas propriedades, que são aquelas gerais, que se apresentam em todo o tipo de matéria, e são aquelas específicas, que só aquela matéria tem. Só aquela matéria nos vai identificar. Então nós vamos ver aí como é a diferença entre essas propriedades. Então, as gerais, nós temos massa, volume, impenetrabilidade, tem mais algumas outras. Eu citei aqui algumas que fica fácil de você compreender exatamente o que é propriedades da matéria, tá? Nós vamos estudar cada uma delas e aí a gente percebe essa diferença. Vamos ver o seguinte: massa, que é a primeira das propriedades gerais. A massa é uma propriedade que é física e que os corpos apresentam numa variedade e diversidade muito grande de tipos de materiais. E a massa tem uma coisa importante, porque o peso vai participar dessa análise que é feita para determinar exatamente que tipo de material é esse. Veja como é interessante. Eu posso ter, aí como tem na figura, uma bola grande e três pequenas. Então essas esferas aí não me diz alguma coisa se eu não souber o peso delas. Porque aí eu vou ver quantidade de massas. Por exemplo, vamos imaginar que essa bola maior ela seja de isopor e as menores sejam de ferro. Olha, pode ser que o peso delas sejam iguais. Como se uma é grande e a outra é pequena e os pesos possam ser iguais? Exatamente porque o tipo de material é diferente. Aí vai incluir essa questão de que o volume ocupado, a gente vai ver daqui a pouco, por uma determinada massa, pode dizer para nós a informação de que essa massa, comparando com a outra, não sejam iguais. Então a massa é exatamente algo importante para a gente começar a analisar. Imagine que um trator de ferro, se eu quisesse fazer um só de isopor, qual seria o tamanho desse trator, hein? Era uma enormidade. A quantidade de matéria, de material que eu ia usar no trator do isopor, era muito, mas muito maior do que a quantidade de matéria de ferro que é utilizado no trator tradicional. Tá? Percebe isso aí como é? Bem, e aí continuando aqui com a nossa identificação das propriedades gerais, nós temos o volume. Veja, o volume é exatamente o espaço físico que aquele material ocupa, como eu falei para vocês, né? E aí eu tenho uma determinação de unidades de volume. Isso aí é um padrão internacional, sistema internacional. O mais usado para nós é o litro, bastante conhecido nosso, representado pela letra maiúscula L. Também o mililitro ou centímetros cúbicos, como tem nas seringas das vacinas que nós estamos tomando por aí. Elas têm ml, mas também tem muitas delas que tem um padrão usando centímetros cúbicos. Ml, centímetros cúbicos, é a mesma coisa. Mililitros igual a centímetros cúbicos, que é a milésima parte de um litro. E temos também metros cúbicos, como mostra aí na figura, m elevado à terceira, que aí já é um volume maior. Então, 1 metro cúbico, ele contém 1000 litros. 1 litro contém
1000 mililitros e aí por diante. Então, bem, volume é assim. Então você percebe aí que nessa caixa d'água que tem na figura, o engenheiro deve ter projetado com certeza quanto ele iria querer que essa caixa d'água suportasse de água, ou seja, a capacidade dela foi medida anteriormente. E aí nós entramos pela matemática, pela física, porque você pode medir volume de sólidos, e aí o seu professor de matemática vai ensinar isso para você, tá bom? Continuando aqui, nós vamos agora para as propriedades específicas. Percebam que faltou uma aí, que eu não falei, a terceira propriedade. Vamos voltar lá para você ver que a gente tinha colocado aí como impenetrabilidade, também uma das propriedades importantes, que é a propriedade, essa geral, de que um corpo ele não pode ocupar o lugar do outro. Pense num copo cheio de água e você vai colocar uma pedra dentro. A água é matéria, material, a pedra também. Então, quando você coloca a pedra dentro do copo d'água, logicamente vai derramar, porque a água vai ter que sair para poder a pedra entrar, porque os dois são matéria. E aí, isso determina também que os corpos eles não ocupam o mesmo espaço, ou seja, eles têm essa propriedade geral chamada de impenetrabilidade, ok? Agora nós vamos para as propriedades específicas. Citamos algumas aí. A organoléptica é a primeira. Então, nas propriedades específicas, você vê aí que a organoléptica tem cor, cheiro, sabor, asperidade, quer dizer, se a superfície ela é áspera ou ela é lisa. Isso tudo tem a ver com os nossos órgãos do sentido. A cor, identificada pelos olhos, o cheiro, identificado pelo nariz, sabor pela boca, asperidade pelas pontas dos dedos, pelas mãos, não é? Então são todos órgãos do sentido. E aí tem uma lata de refrigerante que tem corante. E aí você poderia me perguntar, o que é que tem a ver isso? Então a gente já começa a ver a cor. O refrigerante laranjada, todos eles têm uma charopada, o princípio da fabricação. E essa charopada, ela tem uma cor que não é muito agradável aos olhos. E aí na indústria existe um profissional que ele trabalha psicologicamente com psicodinâmica das cores. Quais são as cores que chamariam mais atenção para esse refrigerante? Então essa cor alaranjada, bem forte, ela encanta os olhos e aí atrai muito a gente para esse consumo da laranjada, entendeu? Veja, isso são propriedades organolépticas. E aí nós vemos também que existem pontos de fusão e ponto de ebulição que também é específica. Então, por exemplo, a parafina da vela, ela se funde a essa temperatura e nenhuma outra substância tem essa temperatura de fusão, de derretimento. Por isso é específico para a parafina essa temperatura de 54 graus, ali em torno de 54. Como também a evaporação da água, aí já passa para outra transformação. Veja, a fusão, que é a transformação do sólido em líquido, e agora falamos da evaporação ou vaporização, que é a transformação de líquido em gasoso. Então, na vaporização da água, nós temos aí 99,8 graus é a temperatura específica da água. Só a água tem essa temperatura para passar para o estado gasoso. Aí essa propriedade é exclusiva da água. Veja que quando eu quero identificar, se eu começo testando o ponto de ebulição, eu vou saber logo que é água quando eu atingir aquela temperatura. E assim são as outras substâncias que existem no universo. Algumas têm essa temperatura muito próxima, mas hoje no mundo tecnológico bem avançado, nós temos uma facilidade em identificar as diferenças mínimas, os milésimos nas temperaturas, para que essa propriedade seja o mais provável específico dela. Entendeu? Bem, e aí nós passamos para as propriedades funcionais, que elas se referem exatamente a
os tipos de substâncias que existem na natureza. Nós temos as substâncias, aí vamos falar das inorgânicas, mas também existem as orgânicas. Então eu tenho substâncias inorgânicas do tipo ácido, base, sais, óxidos. E temos as orgânicas, que são ali 17 funções que são da química orgânica. A gente vai estudar isso lá para a próxima série, né? No segundo ou terceiro ano. E aí, gente, quando a gente fala de propriedades funcionais, é porque é o seguinte, olha só, o ácido, todos os ácidos têm um sabor azedo. Aí, é claro que nós não podemos estar testando todos os ácidos com sabor, porque tem ácido, por exemplo, esse que eu coloco aí para vocês, ácido clorídrico, você não vai tomar ácido clorídrico para saber se ele é azedo ou não, saber se ele é ácido ou não. Então existem testes específicos e aí já passa para uma análise química mais aprofundada, né? Quando é um limão, você pode testar. Eu sabia que o limão é um pouco azedo, a laranja, né? Tem esse sabor puxando para o azedo, são os ácidos. Já as bases têm aquele sabor quase que neutro, ou mais precisamente adstringente, como por exemplo leite e magnésio. Aquele sabor que a gente não é um sabor doce, não é um sabor azedo, não é um sabor salgado, compreende? Então essas propriedades são propriedades específicas dessas substâncias. Não? Como existem milhões de substâncias no universo, então elas também apresentam as propriedades que são específicas dela. E também temos os sais, aí esse vocês conhecem, os sais são salgados, eles têm uma cor, a maioria clarinha, branca, né? Mas existem sais coloridos, né? Existem vários tipos de sais. Não é só o cloreto de sódio, aquele que você utiliza em casa. Existem muitos tipos de sais. Como os óxidos, que são substâncias caracterizadas por apresentar dois tipos de elemento químico, onde um deles é o oxigênio. Veja, a água é um exemplo, né? A água, ela tem suas propriedades que são gerais também, mas em detalhes a gente coloca que ela é um óxido, porque apresenta dois elementos, um é o hidrogênio e o outro é o oxigênio. Então, quando é um óxido, dois elementos estão presentes na sua composição química. Um deles é o oxigênio. Ok? E aí, tá tudo bem? Bem, agora ali quando a gente falou de volume, falamos de massa, nós temos que ver uma propriedade que vai dar um número para nós, através de uma conta feita com a expressão matemática, que está aí para você ver, ó, densidade igual a massa sobre volume, e a uma dada temperatura e pressão constante, né? Para cada região nós vamos ter aquela temperatura e tem as conversões de escalas termométricas que vocês estudam na física. Então, muito bem, a densidade é a relação entre a massa e o volume de um material. Eu peso aquele material, calculo o seu volume, quando divido um pelo outro, eu vou encontrar a densidade. E cada corpo material, cada tipo de substância tem a sua densidade específica. E aí, para isso, a gente precisa fazer o uso daquelas propriedades gerais de massa e aquela questão que eu mostrei para vocês no princípio, do volume, como é que ele ocupa e tal. Então faz-se esse cálculo e a gente divide um pelo outro e nós encontraremos um número chamado densidade, que tem como unidade padrão gramas por centímetro cúbico ou gramas por milímetro, como eu disse, milímetro e centímetro cúbico são iguais. Ou então gramas por litro, tá? Quilogramas por metro cúbico e aí vai. Tem que ter na relação exatamente isso. A gente tem que ter massa e tem que ter volume. Por isso aqui, G de grama refere-se à unidade de massa e centímetros cúbicos se refere exatamente a volume, tá certo? Bem, então densidade também é uma propriedade específica. Cada material, cada tipo de substância tem a sua densidade, que é própria, é como se fosse o número da sua identidade. Bem, gente, então acabando essa aula de hoje, obrigado aí pela participação e até a próxima.